A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Eu estou sempre aqui preparando o melhor conteúdo para você, para que possamos crescer juntos nas reflexões da Palavra de Deus. Essas reflexões são diárias e já são mais de 250 vídeos gravados aqui para o canal. Envie para as pessoas que você estima, para que elas também possam crescer conosco nas reflexões da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 10 e depois o 14. Repetindo, Mateus 22, de 1 a 10 e depois somente o versículo 14. E ali está escrito assim: Jesus tornou a falar por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aí o versículo 14, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essas são para nós as palavras da salvação. E veja, meu irmão, o hábito de Jesus de contar parábolas se justifica pelo fato de que ele precisava passar mensagens a respeito do reino de Deus, de forma que as pessoas simples pudessem compreender as figuras de linguagem que Jesus utilizava para tornar mais claros seus ensinamentos. Era uma maneira de descrever o que os olhos e as mentes das pessoas da época estavam impedidos pela maldade humana de ver e compreender. Assim, as pessoas de bom coração podiam entender de forma reveladora as verdades transcendentais do reino de Deus, que estão por detrás dos fatos e acontecimentos que percebemos e até nos acostumamos a aceitar como realidade. Mas nós vamos mergulhar hoje juntos na compreensão de que a vinda de Jesus a esse mundo se assemelha a uma festa do casamento do filho do grande rei do universo. Vamos considerar que muitos artistas, influenciadores, governantes políticos, filósofos, aristocratas, religiosos, magistrados, desportistas, autoridades públicas, empresários e até os famosos, eles são convidados. Mas todos arranjam aquelas desculpas mais esfarrapadas do mundo para não comparecer à festa, o que não esconde o seu desprezo pelo grande rei e a desfeita para com o seu filho e tudo o mais que isso possa representar aí na sua imaginação. Você até já está entendendo, então, que de fato o que tem acontecido ao longo da história e se repete nos mínimos detalhes até os dias de hoje, é exatamente isso. Os homens estão ocupados construindo o seu mundo sem Deus, desprezando a realeza de Cristo e desdenhando da maior graça que o mundo já recebeu, que foi a vinda do Salvador,
os seus ensinamentos e seu sacrifício definitivo que trouxe a salvação e a solução para toda a humanidade. O desprezo e a indiferença de muitos têm sido tão grandes que as transgressões, as barbáries, as matanças, a promiscuidade, a violência, as heresias e as blasfêmias se multiplicam por toda a terra, estão clamando aos céus, a Deus, que não está alheio ao que os homens estão fazendo nessa loucura toda, nessa arrogância, nesse vilipêndio aos princípios e valores eternos e às manifestações e dispensações da graça que Deus ofereceu aos homens através de seu Filho Jesus Cristo. Além de todos os males que se espalham pela terra, como consequência dos pecados de uma sociedade infame e arrogante, soma-se a mais cruel e insana perseguição aos bons, o aviltamento da verdade e a promoção e divulgação frenética e inconsequente de toda sorte de ideologias permissivas e pecaminosas, levando as nações à perdição e ao abismo. Deus se encontra verdadeiramente indignado, entenda isso, com toda essa lambança que os homens maus estão ocasionando. Mas nem será preciso matar os assassinos e incendiar seu sistema decadente e corrompido, porque o próprio homem, alucinado, acossado pelas insídias do demônio e as suas legiões malignas, está entregando o mundo aos flagelos e à destruição que se aproxima e se agiganta diante de nossos olhos, com as guerras, com a fome, com tanta maldade e perversidade, e não poderá passar desapercebida para todo mundo por muito tempo. Está ficando claro para todo mundo o que está acontecendo. Mas enquanto isso, os servos do grande rei estão pelos caminhos do mundo aí, pelos campos, pelas ruas, pelas encruzilhadas, chamando tantos quantos, embora simples e humildes, maus ou bons, santos ou pecadores, decidam participar das bodas do Cordeiro de Deus e o esplendoroso banquete do reino que vai se estabelecer por toda a terra, depois de uma gigantesca purificação que separará o joio do trigo e reunirá nos celeiros divinos aqueles que se acharem dignos das bodas celestiais. Eu finalizo chamando a sua atenção para a verdade que se esconde por detrás daquilo que nós estamos considerando a realidade desse mundo. Muitos estão realmente sendo chamados, mas infelizmente poucos estão sendo escolhidos e achados dignos do banquete das bodas do Cordeiro. Isso porque estabeleceram outras prioridades para as suas vidas, estão desdenhando da graça que Deus lhes está oferecendo em Jesus Cristo. Por isso, vamos fazer agora as nossas orações. Jesus, essa realidade é tão sutil e às vezes escondida aos olhos de muitos que não podem e não querem perceber que o sentido dessa parábola se aplica integralmente à realidade dos nossos dias e das nossas vidas também. O veemente chamado continua sendo feito com grande ardor e dedicação pelos servos do Deus Altíssimo. Mas muitos insistem, Senhor, em criar e dar desculpas, protelar ou até dispensar a oportunidade da graça e da salvação para as suas vidas. E muitos são nossos parentes, Senhor, são nossos amigos, pessoas com as quais nós convivemos. Por isso nós pedimos misericórdia, perdão e salvação, Senhor, para aqueles que estão com os olhos vendados e os corações endurecidos pelos apegos às coisas e às ilusões desse mundo que está prestes a passar. Descortina, Senhor, a verdade diante dos olhos dos que se encontram nas trevas do engano.
Cura os corações apegados e endurecidos daqueles que se afeiçoaram de tal forma ao mundo que não conseguem mais enxergar a verdade e a justiça. Resgata, Senhor, o vosso povo das garras do mal e do engano, para que possamos ser libertos e curados e possamos responder com grande alegria e amor ao chamamento que Tu estás nos fazendo, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.